Bem-vindo ao canal escatológico. A profecia, ou na verdade, a interpretação do sonho de Nabucodonosor, revelada por Deus ao profeta Daniel, é algo assim impressionante. Então, ele, ali na interpretação daquele sonho, Deus mostrou de modo incrível o futuro dos reinos da terra. Então, quero fazer aqui um breve estudo a respeito dessa passagem incrível das Escrituras. Realmente é uma viagem, pessoal. Uma viagem no tempo. É uma viagem no tempo. Certo? Esse capítulo das Escrituras permanece um enigma para muitos descrentes, ok? Porque eles não conseguem explicar, a não ser admitindo uma causa milagrosa, a não ser admitindo a existência de algo além da matéria, para as assertivas tão precisas e as interpretações tão precisas do profeta com relação aos reinos da terra. Porque a profecia ou a interpretação, ela se confirmou e tem se confirmado de modo notável. Vamos ler aqui. Aqui é na versão da King James atualizada, pessoal. Esse site aqui é o Bible Hub, ok? No segundo ano de seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Estava com uma insônia incrível, pessoal. Então o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos. Em outra versão fala de caldeus, que eram versados nessa arte da astrologia, para que lhe dissessem qual o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes contou: Eis que tive um sonho e estou muito aflito para saber o que sonhei. Qual o significado ou a mensagem desse pesadelo? Então os caldeus e astrólogos passaram a falar em aramaico. Em outra versão fala de siríaco, em siríaco. Outras falam siríaco e aramaico. E lhe garantiram: Ó rei, vive para sempre. Conta, pois, o sonho que tiveste aos teus servos, e nós o interpretaremos para ti. Acontece que o rei não era bobo, né, pessoal? Então, vejam só o que ele falou. Então o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos: Esta é minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e sua correta interpretação, mandarei que sejais partidos em pedaços, e as vossas casas se tornarão um monte de entulho queimado. Entretanto, se me revelardes o sonho e seu significado, recebereis de mim a melhor das recompensas, muitos presentes e grande honra. Sendo assim, agora dizei-me claramente tudo quanto sonhei e sua correta interpretação. Bem-vindos, então, ao sonho da imagem espantosa.
A visão ou sonho de Nabucodonosor da estátua enorme e assombrosa é considerado o ABC da profecia. A interpretação desse sonho do rei é um grande panorama histórico do mundo, base para o estudo das outras visões de Daniel e das profecias do Apocalipse. Então, o capítulo 2 de Daniel merece um estudo esmerado. Um comentarista desse capítulo, ele fala algo bem interessante, pessoal. Ele, na pesquisa que fiz aqui, ele fala algo bem interessante. Vejam só. Podemos testificar que os crentes cheios do Espírito Santo, como no Pentecostes, falam quase constantemente das grandezas de Deus, enquanto os carnais se mostram mais admirados das grandezas dos homens, como se vê nas nações atuais, especialmente agora no tempo do fim. Deve haver de nossa parte muito menos empenho em prol de qualquer desses reinos terrenos, pessoal, prontos a desaparecerem como pó perante o vento, e mais esforço no reino eterno, que breve encherá toda a terra. Então nós sabemos, né, a profecia fala isso, que todos esses reinos, esses estados, mesmo aquele que no tempo do fim vai se levantar com grande fúria, com grande poder, que também pretende, né, vai tentar exterminar os santos da terra. Nós sabemos que todos esses reinos serão feitos em pó, principalmente o último reino. O último reino que será destruído pela vinda gloriosa do Senhor Jesus. Então, eu pelo menos penso o seguinte, que devemos apoiar poderes terrenos na medida em que tais poderes terrenos permitem a livre pregação do Evangelho. Porque aqueles que não o permitem e que perseguem Jesus, esses serão destruídos. E não devemos concordar com eles. Não devemos. Mas devemos orar e apoiar aqueles que permitem a liberdade de religião. Certo? Isso aí é o que eu penso. Eu creio que está em acordo com as Escrituras. E vemos aqui que o rei Nabucodonosor, vejam só, ele reuniu ali todas as religiões, correto? Vejam só o que nós podemos ver aqui. Vemos aqui que ele chamou os conselheiros, os astrólogos, os feiticeiros, os adivinhos, encantadores, místicos, para tentar, né, todos aqueles que representavam as religiões daquele reino. Chamou a todos. E ele ficou com muita raiva, né, que o povo queria tentar dissuadi-lo da sua decisão, porque ele queria que eles contassem qual tinha sido o sonho que ele teve. E qual foi a reação do pessoal, né? Quando ele falou que ia acabar com eles todos se eles não falassem qual era o sonho que ele tinha sonhado.
Entretanto, se me revelardes o sonho, sendo assim, aí ele diz que vai ter muitos presentes, grande honra, e ele fala, sendo assim, agora dizei-me claramente tudo quanto sonhei e sua correta interpretação. Mas os conselheiros titubearam e tornaram a pedir ao rei: ó majestade, conte o rei o sonho a teus servos, e te revelaremos o que ele quer dizer. O rei, contudo, lhes declarou: já percebi que, na verdade, quereis ganhar tempo, porquanto temeis o que decretei fazer-vos. Então, o rei falou, né? Vocês aí estão querendo me enrolar. O rei, contudo, lhes declarou: já percebi que, na verdade, quereis ganhar tempo, porquanto temeis o que decretei fazer-vos. Agora, se não me contardes o que sonhei, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras fraudulentas, mentirosas e malignas para dizer na minha presença, na esperança de que o tempo se encarregue de acalmar a situação. Portanto, sem demora, contai-me o que sonhei, a fim de que eu tenha certeza que sois capazes de desvendá-lo corretamente. Então, esse rei era muito sábio, né? Ele queria, né, provar a qualidade daqueles feiticeiros, os místicos, os astrólogos, encantadores, adivinhos. Eles não tiveram a capacidade de se submeterem ao que o rei tinha determinado, ao que o rei tinha determinado. Vocês devem contar o sonho que eu tive. E aí eu vou acreditar que vocês são capazes de interpretá-lo corretamente. Mas os conselheiros titubearam, é isso mesmo. Agora, se não contardes o que sonhei, vocês vão se dar mal. Então os conselheiros e astrólogos foram categóricos afirmando. É o que eles falaram: não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir à risca esta ordem do rei. É que eles acertaram, né? Porque o ser humano é muito limitado, não é? Como é que um astrólogo, como é que um feiticeiro, como é que um adivinho, como é que um místico, ele pode adivinhar o que eu sonhei? Eu não sou capaz de dizer. Nenhum homem realmente é capaz de dizer o que o outro homem sonhou, o que ele tem em sua cabeça ou em seu coração. Como diz um amigo meu, coração, e mente é uma terra onde só Deus pisa, apenas Deus. Então eles falaram: aliás, nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, místico ou astrólogo algo parecido com o teu pedido. Então eles jogaram na cara do rei, né? O senhor está maluco? O senhor está querendo algo impossível, ó majestade. O que vossa majestade exige é difícil demais, tanto que ninguém é capaz de revelar isso ao rei, senão somente os deuses. E eles não vivem carne como os mortais. Essa é a ideia, né? A ideia daquele povo também. Porque nós sabemos aí, conhecemos e foi revelado a nós a encarnação do Verbo. Mas isso já é outra história, não é? Essa declaração deixou o rei tão irado e enfurecido que ele ali mesmo ordenou a execução sumária. Não tem processo não, né? Não tinha processo não. Ordenou a execução sumária de todos os místicos e magos da Babilônia. E assim foi proclamado um decreto real para que fossem mortos todos os sábios.
E por isso Daniel e seus amigos foram procurados pelos encarregados do rei para que também fossem executados, porque eles eram sábios. Bom, Deus permitiu, eu entendo isso, né, que Deus permitiu essa atitude desesperada, extrema da parte de Nabucodonosor para um propósito maior, que nós vamos ver aqui, né? Aí eu lembrei agora de um fato, pessoal, que ocorreu, né? Coisas que ocorriam na União Soviética. Eu creio que foi lá na União Soviética isso. Não, na China, foi na China, sim, na China. Na China comunista, onde eu li isso aí. O povo contava, né, que alguns sobreviventes lá do extermínio lá por parte dos comunas, logo quando surgiu a tal revolução cultural lá, que eles iam lá nas aldeias e eles matavam todo mundo que era letrado, certo? E eles matavam quem usava óculos, porque eles achavam que eram sábios. Não está usando óculos, é inteligente e é intelectual. Então eles matavam os sábios, né? Os intelectuais. Então era isso aqui, ó, que o Nabucodonosor queria fazer. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. Vejam só, prudência e sensatez, né? Porque essa atitude do rei era uma coisa imprudente, né? E uma insensatez, porque ele sabia muito bem da impossibilidade de um homem conhecer a mente de outro homem, mesmo que fosse sábio, místico, astrólogo, seja lá o que for. E Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo em aramaico: Seja bendito, Elá, o nome de Deus para o todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Vejam só, ele muda as épocas. Todas as mudanças que ocorrem no mundo foram determinadas por Deus. Então ele muda as épocas, ele muda os tempos, ele muda as estações, ele destrona reis e os estabelece. Então a atitude de Nabucodonosor foi a permissão de Deus para que o sonho fosse realmente corretamente interpretado. E este sonho também veio da parte de Deus, para um propósito maior. E nós estamos aqui hoje, no século XXI, estudando alguma coisa a respeito desse propósito. E aqui Deus dá sabedoria aos verdadeiros sábios. Verdadeiros sábios são aqueles que têm ao verdadeiro Deus, né? O Deus que muda as épocas, as estações, que tem
A sabedoria é a força, que é o Deus de Israel. Então ele dá sabedoria aos verdadeiros sábios, entendimento aos que buscam discernir e conhecer. O discernimento e conhecimento só podem ser adquiridos, né? Adquiridos com sabedoria e aplicados também com sabedoria àqueles que se submetem a Deus. O Deus que revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Então, ele buscou junto com os amigos, Deus então lhe deu uma visão e ele realmente pôde interpretar este sonho. Então, Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhe: não mates os sábios da Babilônia. Leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Então, vocês podem ler depois na Bíblia de vocês, Daniel 2, 24. Aí tá errado, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. Calma aí, eu vou ajeitar. É 24:5 não, é 24. Daniel 2, 24 a 45, ok? Daniel 2, 24 a 45. Aí vocês leem, para não ficar lendo muita coisa, muito tempo, leiam aí na Bíblia de vocês, porque essa aí é justamente a interpretação. Daniel, ele revela o sonho e a interpretação para o rei. Então, na figura simbólica da estátua, que este foi o sonho de Nabucodonosor, a imagem espantosa, não é? Nesse sonho, na figura simbólica do colosso, cujo esplendor era excelente, mas oco por dentro, é predita a história das nações. Então, é um sonho, é algo muito importante no âmbito da profecia, tá? É predita a história das nações e os tempos dos gentios. Lucas 21, 24. Desde o seu início com Nabucodonosor até o reinado mundial do Anticristo e o tempo do fim. Isto é, desde os dias de Nabucodonosor até a segunda vinda de Cristo. O primeiro reino mundial é a Babilônia, versículos 37 e 38. O segundo reino mundial é a Medo-Pérsia, versículo 39. O terceiro reino mundial é a Grécia, versículo 39. O quarto reino mundial é Roma, versículo 40. Os dedos dos pés são 10 reis, versículos 41 a 43. Foi daí que eu tirei
o título do livro que eu escrevi, chamado Os Reis que Virão, ok? Porque isso aí antecede, né? É justamente, né, esses 10 reis, é o reino que antecede a vinda do Senhor Jesus, que é o último reino mundial, que é o reino do céu. Versículo 44. Nos dias desses reis, ou seja, nos dias dos 10 reis, representados pelos 10 dedos dos pés da grande estátua, o Deus do céu levantará um reino. A pedra, Cristo, cortada do monte, ferirá a imagem, não na cabeça, Babilônia, nem no peito, Medo-Pérsia, nem no ventre, Grécia, e nem nas pernas, Roma, mas nos pés, fragmentos de Roma, que são os 10 reis. A igreja, a pedra cortada sem mãos, foi estabelecida no dia de Pentecostes, Atos 2, nos dias do quarto reino, Roma. Roma, porém, não sentiu qualquer choque ou tremor. Ela não foi feita em pedaços, nem começou a enfraquecer. Ao contrário, prosperou mais e mais. Seu território aumentou grandemente. O Egito, a Dácia, a Grã-Bretanha foram anexados, e assim ela cresceu até o ano 180, período em que quase acabou com a igreja. Na sua primeira vinda, Cristo não destruiu o Império Romano, mas foi o Império Romano que crucificou a Cristo. Portanto, devemos ainda esperar um choque violento da pedra contra os governos do mundo, e não uma conquista gradual de paz, como alguns erroneamente ensinam. Isto acontecerá no tempo de 10 reis, dentro do quarto reino, para julgamento e destruição das potestades do mundo. A imagem não será transformada para tomar a forma da imagem de Cristo, mas esmiuçada, feita em pó. Por isso erramos em dizer que o Evangelho penetrará o mundo inteiro para o converter, até que exista só o reinado de Deus. Os 4 reinos já apareceram um após outro, dominando o mundo inteiro: a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Todos perderam a sua glória. Muitos crentes esperam acertadamente que Roma, o quarto reino, seja ressuscitada como reino mundial, para receber o choque da pedra cortada da montanha, sem auxílio de mãos. Será um reino que não terá mão humana, não será estabelecido por homens, mas um reino estabelecido por Deus. Isso será a batalha de Armagedon, no tempo dos 10 dedos da imagem, no tempo do domínio mundial de 10 nações confederadas sob um ditador, o Anticristo. Versículos 41 a 44 de Daniel, né? Capítulo 2. E leiam também Apocalipse 17, 11 a 13. De acordo com a ilusão popular acerca do desenvolvimento e progresso do mundo, né? Porque eles acham que isso também faz parte da evolução humana. Então eles têm a ilusão aí de conquista espacial, que estamos evoluindo. Eles têm essa ideia, correto? Então isto é uma ilusão popular, uma grande bobagem. Então, de acordo com a ilusão popular acerca do desenvolvimento e progresso do mundo, a cabeça da estátua deveria ser de lodo, correto? E os pés de ouro. Porque a visão, né, mostra os reinos do mundo a partir da cabeça, mas de uma forma degradante.
porque temos a cabeça de ouro, o peito de prata, o cinto ou ventre de cobre, aí as pernas de ferro, depois uma mistura de barro e ferro. Correto? Então há uma degradação. Degradação, porque os reinos do mundo que desprezam a Deus, eles só podem ir se degradando até o completo esmiuçamento, porque rejeitaram aquele que governa verdadeiramente, ok? O reino seguinte, né, de acordo com a ilusão popular, a cabeça deveria ser de lodo e os pés de ouro. No entanto, a cabeça é de ouro, o metal mais fino daquele tempo. O primeiro império mundial era um reino áureo. O quarto reino começa com o ferro. O reino, aí temos aqui, né, que o ouro é o mais valioso. Então a gente já está pulando do primeiro para o último, né? Então o ouro, né, que representa a Babilônia, mostra que este governo, este reino, era áureo, era grande, ele era firme, e tinha um grande valor diante dos homens, ok? Era um reino áureo. O reino seguinte foi representado pela prata, metal inferior ao ouro. O Senhor mesmo declarou que o segundo reino seria inferior ao primeiro, versículo 39, ok? O terceiro reino foi representado pelo cobre, que é inferior à prata, porque assim é o curso do mundo. O quarto reino começa com ferro, o mais comum dos 4 metais. Roma tinha a resistência do ferro, porém na confederação dos 10 reis, os reis que virão, simbolizados pelos dedos, ela não terá mais essa força. Será uma mistura de ferro e barro, em parte firme e em parte frágil. Não se obtém uma confederação forte pela maneira como as nações estão experimentando fazer, forjando ferro com o barro. Não se podem unir os corações pela força, batendo as cabeças umas contra as outras. A única força capaz de unir é o amor de Deus reinando nos corações dos homens. Alguns cientistas eminentes ensinam que o homem originou-se de uma ameba em um charco, a qual evoluiu até chegar a ser homem e continuará sua evolução até alcançar o lugar de Deus. Há muitas seitas que falam isso, ok? A Bíblia, entretanto, ensina que Deus fez o homem à sua imagem e que este está se degenerando e preparando-se para o inferno. A imagem espantosa do sonho de Nabucodonosor, com sua deterioração dos metais em qualidade e força, é uma descrição da degeneração da raça humana. Então, pessoal, estudem aí este sonho da imagem espantosa de Nabucodonosor, ok? Isso é muito importante aí para termos aí a certeza de que é Deus que controla e determina os tempos. Porque não tem ninguém controlando nada lá naquele tal de CERN, tá? Aqueles caras, eles não mandam nada, ok? Ficam querendo manipular a matéria. Ai, descobrimos o bóson de Higgs, a partícula de Deus. Pura blasfêmia ridícula
de uma religião estúpida que não pode salvar. Apenas Deus, o verdadeiro Deus revelado nas Escrituras, é capaz de salvar a humanidade da sua progressiva degeneração espiritual e mental. Fica a dica.